Mas por que será que tanta gente tem dificuldade em abandonar livros? Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito sério, que é o abandono de livros. Ou melhor, a falta do abandono de livros nas nossas vidas com uma frequência maior do que deveria ser. Isso porque, gente, muita gente tem dificuldade de abandonar livros. Você que está me assistindo, você abandona livros? Ou melhor, você abandona livros com facilidade? Se você for uma pessoa que já me acompanha aqui no canal há um bom tempo, já me ouviu dar o grande conselho muito especial para vocês, conselho especial, conselho importante, conceito revigorante, que é: larga esse livro que você não está gostando da leitura. Eu sou uma grande incentivadora que as pessoas abandonem as histórias que não estão gostando. Principalmente porque eu já fui a pessoa que tinha grande dificuldade de abandonar os livros. Olha só esses contrapontos. Hoje eu incentivo o abandono porque eu já fui a pessoa que não abandonava de jeito nenhum. E eu não abandonava por muitas razões que talvez sejam as mesmas razões do porquê você pode não abandonar livros. Inclusive, comenta aqui pra mim, quais são os motivos que te fazem não abandonar um livro? Por que você insiste tanto nessa leitura que você pode não estar gostando? Eu fui a pessoa que não abandonava livros de jeito nenhum pelo simples motivo da escassez. Sim, tinha na minha vida grande escassez de não poder comprar livros, não poder pegar livros emprestados, sejam de pessoas, seja até de bibliotecas. Então eu compreendo muito essa coisa de você ter dificuldade de abandonar se você também vive nessa situação de escassez. E se a gente pensa que tanta gente tem essa falta de acesso a livros, é claro que existe uma dificuldade de pessoas que têm essa falta de acesso em os abandonar. Afinal, se ela tem a oportunidade de ler um livro, ela não vai deixar essa oportunidade passar. Por mais que esse livro esteja terrível. E o livro esteja terrível para si, tá? Porque eu não gostar de um livro não quer dizer que aquele livro é ruim. Quer dizer que aquele livro é ruim para mim. E é muito triste pensar que, às vezes, a gente se sujeita a ler esses livros que não são bons pra gente, que não estão sendo legais pra gente, porque é o único que a gente consegue ter acesso. Então a gente acaba se sujeitando a ler uma coisa que não tá tão boa para poder ter o que ler, só que assim, isso na verdade, ao invés de nos fazer bem, vai acabar nos fazendo mal. Porque a gente vai ficar cansado, sobrecarregado, a gente vai acabar podendo entrar numa ressaca literária até, no sentido de não sentir mais prazer em ler, porque a gente vai estar lendo uma coisa que a gente não está gostando. Então, apesar de hoje em dia a gente ter muito mais acesso a livros do que a gente tinha antes, eu mesma tenho muito mais acesso do que eu tinha antes, não apenas pela minha estante, que vocês podem ver aqui, né? Eu tenho uma estante de livros agora, nos últimos 2 anos eu passei a ter uma estante de livros, eu não tinha. Se vocês voltarem aí vídeo de 3 anos do canal, de 3 anos atrás do canal, vocês vão ver que era a pilha de livros em cima da mesa que eu tinha cultivado ao longo dos anos e que eu fui comprando devagarinho cada um dos meus livros. Inclusive, se vocês prestarem atenção, tô com dificuldade de falar hoje, gente. Inclusive, se vocês prestarem atenção, os meus livros de Percy Jackson, eles têm capas misturadas, porque eu comprei um livro por vez. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para comprar o box todo. Eu tive que comprar um de cada vez. Então é totalmente compreensível uma pessoa que gastou o seu suado dinheirinho com o livro, e aí compra o livro, vai ler o livro, e aí quando ela vai ler o livro, ela vê que não é tão bom assim, só que ela já gastou o suado dinheirinho dela, né? Então ela vai querer sim ler aquele livro inteiro. Então antes eu não tinha acesso a mais livros, hoje eu tenho. Não apenas porque eu comprei esses livros, mas porque recebi de parcerias que tive. Tenho também, além dos livros físicos, eu tenho os livros digitais, né? Hoje eu tenho acesso a livros digitais, coisa que antes não era possível, né? Não só para mim, por si só, porque assim, tem gente que tem acesso a essas coisas há muito mais tempo que eu, mas eu não tinha acesso a essas coisas, gente. Eu vim ter celular depois de adulta, praticamente. Então, é um smartphone, né? Às vezes as pessoas não têm acesso também a esses livros digitais, apesar que hoje em dia existe mais recursos que façam com que a gente possa sim ter acesso a livros. Inclusive, esse é um dos ótimos incentivos para você praticar esse hábito de abandonar livros. Como eu falei para vocês, eu sou a pessoa que incentiva o abandono de livros, porque eu acho que faz muito mal a gente ficar lendo histórias que não fazem parte da gente, que não fazem bem pra gente, que não fazem sentido pra gente. E histórias podem não fazer sentido pra gente, podem não ser pra gente,
mesmo que ela seja do tipo de histórias que a gente goste de ler. Porque você não vai gostar de ler todo tipo de fantasia que existe, você não vai gostar de ler todo tipo de história sáfica que existe, com toda a abordagem que existe, sabe? Porque você tem os seus próprios gostos e especificidades. Então, a questão do livro digital, ela já vem como um suporte maior de incentivo com que a gente consiga abandonar livros com mais facilidade. Afinal, o livro digital, mesmo ele sendo também um livro que você pode comprar por ele, hoje em dia tem muitas formas, né, muitos recursos da gente conseguir ler esses livros digitais de forma gratuita. Não estou falando de pirataria em Telegram. Eu estou falando de bibliotecas digitais gratuitas pra gente, disponíveis aí, como por exemplo o Mac Livros, que eu já falei aqui no canal várias e várias vezes. Tem também o Biblion, e além disso tem também quando autorias disponibilizam seus livros gratuitamente na Amazon. Então, essas formas de livros gratuitos que a gente tem acesso a partir dos livros digitais pelo nosso celular, né? A gente acessa pelo celular, é uma ótima maneira de você praticar o desapego a leituras que não estão boas para vocês. E claro que falar de praticar o desapego a partir de livros digitais que a gente pega gratuitamente é muito mais fácil do que falar de praticar o desapego com livros físicos que a gente comprou, que foi investido-se mais neles, né? Mas também é muito possível a gente fazer esse desapego com os livros físicos, gente. Você pode fazer uma troca de livros, ou você pode vender esses livros se eles estão em bom estado. Se você for uma pessoa que nem eu, que cuida muito bem dos seus livros, né, que você foi comprando. Aí eu tenho um livro aqui da época que eu era adolescente, eles estão em perfeito estado, com folhas amareladas, não sei falar hoje, com folhas amareladas por conta do tempo, né, que esses livros estão aqui comigo, e também pelo material dessas folhas, né, isso também contribui bastante para que as folhas fiquem mais amareladas, mas os livros estão em perfeito estado, eles podem ser lidos tranquilamente. Então, uma coisa que você pode fazer é revender esses livros mais baratos, ou você pode fazer as trocas. Existem alguns aplicativos que você consegue fazer trocas de livros, e você também pode ir em sebos. Descubra os sebos da sua cidade que fazem troca de livros, e aí você leva um livro seu e troca por um novo que pode ter por lá. Um novo, no caso, porque é um novo livro para você, mas também vai ser um livro já usado. Então você vai trocar um usado por outro. Você vai praticar o desapego. Inclusive, estou querendo fazer isso, tá? Eu tenho uns livros aqui que não fazem mais sentido para mim, que eu comprei, inclusive, na adolescência, e eu tô querendo botar eles para girar. Então, assim, se tudo der certo, rolezinho aí, indo num sebo trocar livros, gente. Fiquem de olho aqui no canal. Inclusive, já se inscreve logo, porque aí você já garante que quando esse vídeo vier, esse vlogzinho vier, você vai acompanhar. É super compreensível que quando a gente não tem acesso a livros com facilidade, a gente acabe se sujeitando a ler qualquer coisa só para ter a oportunidade de ler. Hoje em dia, eu tenho essa forma muito mais fácil de largar livros pelo acervo grande que eu tenho. Eu tenho um livro nessa estante que eu não li ainda. Eu tenho vários livros digitais na biblioteca Kindle que eu não li ainda, comprados e emprestados quando eu tô com o Kindle Unlimited ativo, ou que eu peguei num Exploda Seu Kindle, por exemplo, que é aquele grande evento onde a gente pega vários livros gratuitos e em promoção, livros nacionais incríveis, né? E a gente pode pegar através desse sistema. Então, para mim, acaba sendo mais fácil fazer isso hoje em dia, mas eu venho praticando isso já faz um bom tempo. Comecei a praticar principalmente quando eu comecei a ler livros digitais, que eu vi que tinha uma gama muito grande me sendo apresentada, sendo colocada diante de mim, para eu ficar presa em livros que não faziam sentido para mim. Mas isso eu consegui fazer a partir desse momento que eu começo a ter acesso maior a livros. Então, eu compreendo quando você fala que você não consegue simplesmente largar um livro porque você suou muito para conseguir aquele livro, para comprar aquele livro, para pegar aquele livro emprestado, ou até em formas de empréstimo, gente, de bibliotecas físicas, ou até de alguma amizade sua que resolveu te emprestar aquele livro. Eu sou o tipo de pessoa que, infelizmente, nem todas as pessoas ao meu redor gostavam de ler. Por esse motivo, nem todo mundo tinha livro para me emprestar. Então, eu li poucos livros emprestado. Tem um mesmo que eu li inteiro e eu odiei muito a experiência de ler aquele livro, porque era um dos poucos livros que eu tinha acesso. Eu não tinha ainda comprado livro pra mim. Eu comprei livro pra mim. Meus primeiros livros foram comprados no Submarino, gente. Submarinos. Quem lembra do Submarino? Submarino era uma plataforma onde a gente comprava livro, tipo a Amazon, só que os livros eram muito baratos, muito baratos. Então eu comprei lá, dividi o frete com meu amigo e aí ficava muito de boa pra gente. A gente juntou e comprou.
Então, foi quando eu consegui ter a oportunidade de comprar um livro para mim. Mas antes disso eu não tinha. E aí, quando eu vejo um livro que parece ser muito interessante, do tipo que eu gosto, na mão da minha amiga, eu pergunto a ela se ela pode me emprestar. E aí eu vou ler aquele livro e eu odiei a leitura, mas eu me forcei a ler inteiro, porque era um dos poucos momentos, uma das poucas oportunidades que eu tinha de ler uma história. E eu nunca morei perto de bibliotecas públicas. Eu nunca tive acesso a bibliotecas públicas até certo momento da minha vida em que eu passei a estudar perto de uma, porque em relação a onde eu morava, é do outro lado da cidade. Então, assim, e eu estudava, no caso, que eu falei, né, estudei perto, eu já tinha 18 anos. Então, eu não pude ser a criança adolescente que ia até a biblioteca pegar um livro emprestado para poder ler e tal. Não tinha esse acesso para ficar indo lá pegar livros emprestados. Então, assim, se eu tivesse, nem que fosse tipo uma vez na vida, eu fosse lá, pegasse um livro que eu não gostasse, ainda assim eu ia ler aquele livro. Ia ler ele mesmo amargando, porque era a oportunidade que eu tinha de conseguir ler uma história. Então eu entendo as dificuldades, eu entendo que a escassez ela bate muito na gente, mas lembra também que hoje em dia a gente tem oportunidades maiores de conseguir ler. Então, por mais que a gente não possa comprar livros físicos, ainda assim a gente tem livros digitais disponíveis para gente. Livros digitais gratuitos através do Mac Livros, através de iniciativas como Explora Seu Kindle, que faz a gente ter livros gratuitos ou muito baratos, né, custando centavos. A gente tem a Biblion também, que é essa forma da gente conseguir pegar livros emprestados, que também é uma biblioteca digital, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem muito mais possibilidades de conseguir ler os livros e, consequentemente, a gente também tem muito mais possibilidades de os abandonar, porque, gente, ler um livro, começar a ler um livro e não gostar da leitura e insistir nela só faz mal pra gente. Abandonar livros é algo saudável pra nossa cabeça. Porque, gente, imagina você ficar insistindo em uma coisa que não tá sendo boa pra você. Imagina você pegar um livro de fantasia, você gosta de ler fantasia. Aí você pega um livro de fantasia que a escrita não flui pra você, os tipos de narrativa tá chato de acompanhar, ninguém é interessante, tem nada ali que te prenda. Então por que você tá se prendendo a essa história que não faz sentido pra você só porque você pegou-a pra ler na empolgação? Mas assim, tem muitas mais histórias de fantasia disponíveis pra gente poder ler. Então, não se apegue a isso. Por isso eu te digo, larga esse livro que você não quer mais ler. Larga esse livro que tá horrível pra você. Larga essa bomba que tá sendo estar enfiada nessa história que só te consome e te faz mal. Alice, eu tenho muita dificuldade. Trabalhe isso dentro de você. Insiste dentro de você nisso. Assim como você insiste num livro que você não tá gostando, insiste também dentro de você o trabalho de largar esse livro. Você pode começar devagar, tipo assim, você começa a ler um livro, aí você vê que não tá fluindo bem. Você insiste um pouquinho mais na história. Dica, insiste até uns 30% do livro. Até 30%, no máximo, do máximo. E aí larga. Pra mim, gente, livro tem que me pegar no primeiro capítulo, estourando no segundo. Porque às vezes o primeiro capítulo não é tão bom, mas ele tem um negocinho ali que me leva pro segundo. Uma leve curiosidade me puxa pro segundo. Então eu acabo indo ler o segundo capítulo. E aí sim eu vejo se flui ou não. Então, se pra você aconteceu isso também, insiste até 30%. Aí depois você vai chegar que nem eu, que lê o primeiro e o segundo, e se não gostou, manda embora. Não é justo com você mesmo você sofrer por uma história que você tá odiando. E se você falar pra Melissa, poxa, mas eu já li 30% do livro, eu não deveria ler mais do que isso pra saber? Não! Porque se até 30% não te pegou, não vai te pegar mais, amor. Não vai. A chance de te pegar depois disso, ela é mínima. Mínima. Sabe? Aí você vai dizer, mas eu perdi aquele tempo. Não, você ia perder tempo se você continuasse lendo aquela história. E justamente por isso, gente, a gente não tem a vida inteira para ler todos os livros que a gente quer. Então a gente tem que aproveitar o nosso livre-arbítrio de simplesmente largar as histórias que não fazem sentido pra gente e se agarrar àquelas que a gente vai amar. Você pode estar perdendo um precioso tempo da sua vida, deixando de ler uma história que vai realmente te agradar, te fazer se apaixonar, enquanto está insistindo numa história que não faz nenhum sentido para você. Não ponha todos os livros num pedestal, como se eles fossem
intocáveis, como se eles fossem supremos, como se eles fossem absolutamente tudo, e você um nada porque não tá conseguindo ler aquela história. Você não é medíocre porque não tá conseguindo ler um livro que não tá fazendo sentido pra você. Livros não devem ser colocados em pedestais. Só depois que você lê que você achou maravilhoso, você pode botar lá, pra dizer tudo pra mim. Mas não classifique livros como a coisa mais preciosa do mundo se não tá sendo pra você uma experiência assim. A gente não tem obrigação de ler nada que não queira por prazer. Por prazer, porque se você for fazer um vestibular, por exemplo, tem alguns livros que são obrigatórios. Então você tem que ler aquele negócio se você quer fazer vestibular, né? Mas se a leitura é por prazer, a gente não tem a obrigação de se prender a coisas que não fazem sentido pra gente. Bota nessa cabeça. Nem todo livro é pra você, mesmo que seja da temática que você gosta. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Se você quiser ver mais eu falando sobre isso, o link pra esse vídeo vai estar aqui na descrição. E ainda tem um outro detalhe, que é livros que até são pra gente, mas não é pra gente ler naquele momento específico. Já reparou nisso? Já pensou sobre isso? Tem livro, gente, que às vezes ele é super a nossa vibe, ele é super a nossa cara, mas não para aquele momento específico em que a gente o encontrou. Às vezes a gente não tá bem para ler aquele livro e tá tudo bem. Deixa ele guardadinho, reservadinho de lado. Porque nem todo abandono de livro vai ser 100% um abandono. Às vezes, como eu costumo dizer, é só um deixei de lado. Deixei de lado para retomar em outro momento em que eu esteja preparada para ler aquela história. Pense sobre isso e me conta nos comentários o que você acha desse assunto. Se você aprecia minha criação de conteúdo, considere fazer parte do meu Apoia-se. Assim você dá vida longa a todos os projetos que eu trago para vocês. Link pro Apoia-se aqui na descrição. Agora deixa gostei nesse vídeo e compartilhe ele com as pessoas que você sabe que tem muita dificuldade de abandonar livros, para elas poderem refletir um pouquinho sobre tudo que eu trouxe aqui. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!